o autor ele traça, né, na verdade, vários paralelos com diversas culturas e suas religiões, né, por consequência. Então, nós vemos aqui referência aos 3 reis magos na figura dos sacerdotes mecânicos ali, sacerdotes máquinas, que também pode ser comparado à Santíssima Trindade. Então, há uma semelhança muito grande aqui com a religião cristã. Depois, nós também temos uma outra analogia, né, agora com a mitologia grega, né, com divindades gregas. E ao mesmo tempo também com o Antigo Testamento. Ao mesmo tempo, né, em que a gente tem ali a deusa mecânica Mary, né, que ela foi criada pela humanidade, né, pelo homem, em um determinado momento, que não é revelado ali para a gente, ela impediria a ascensão tecnológica, né, da humanidade, a ascensão do conhecimento científico e tecnológico de alguma forma. Tanto que, quando ela parou de interferir através dos poderes, né, e das habilidades sacerdotais, né, do Kai, a tecnologia começou a avançar, a sociedade passou a evoluir, mas os conflitos eles começaram e as guerras passaram a existir também. Esse paralelo ele é muito semelhante ao que acontece com o mito de Prometeu, no qual ele foi punido, né, por Zeus, pelo pai dele, por ter levado o conhecimento à humanidade, né, ter trazido o conhecimento aos homens na figura do fogo. Um outro paralelo que a gente pode fazer também é com a mitologia do Dédalo e do Ícaros, na qual o Ícaro ele tenta, né, desenvolver asas, criar asas para poder chegar até o Sol. E ele, obviamente, é punido por isso, pelo pai dele, e que também serve para mostrar de que há um limite aí que o homem, né, a humanidade, ele não deve transpor, porque dali ele encontraria sua ruína. E por fim, a gente também pode fazer um paralelo, né, com o Antigo Testamento, em especial retomando ali a história, né, de Adão e Eva, na qual a serpente convence a Eva a comer a maçã, e isso, a partir daí, a gente tem o nascimento da discórdia, do conflito, da desavença, mas ao mesmo tempo do conhecimento e do progresso do homem e científico também. Então o autor ele acaba sendo muito fiel, fazendo um tipo de paródia a respeito, né, dessas descobertas e desses limites. Na verdade, o que ele está mostrando aqui poderia até ser um arife, do tipo, o que aconteceria se o homem não tivesse descoberto tal coisa, não tivesse progredido cientificamente como ele progrediu atualmente. Em resumo, a gente pode dizer que é disso que ela trata. Por isso que a gente compreende agora do porquê esse mundo não havia conflito algum, seja ele bélico ou qualquer tipo de discussão de picuinha ou desavença. Nada ali acontecia, dando a entender que ele era até meio tedioso e um pouco chato para os próprios personagens, né, para os próprios habitantes daquele universo. Dentro, né, de um mundo maior, de um lugar maior, chamado de Pírito, que tinha sua própria escritura sagrada, seu próprio testamento, tudo muito similar ao mundo real. Um outro paralelo que também é possível fazer com essa obra, também relacionada, né, ao cristianismo, mas não tanto à mitologia agora, mas historicamente falando também, é com a história da Joana d'Arc. Porque até então, né, até os dias de hoje, a própria literatura, né, ou os documentos históricos e as diversas, né, interpretações cinematográficas aí que surgiram, né, ao longo do século XX, deixa sempre essa dúvida de que se ela realmente conversava com Deus, ela via as coisas que ela via, ou ela era uma pessoa doente mesmo, em uma época em que não havia como tratar aquele tipo de patologia, né, aquele tipo de doença, seja esquizofrenia ou qualquer coisa do tipo. A própria questão da esquizofrenia, dependendo da vertente em que você estiver olhando, fora da medicina, por exemplo, ou até dentro de algum culto religioso, o comportamento do esquizofrênico ele pode não significar necessariamente que a pessoa está doente, mas sim uma habilidade que ela tem de se conectar com outros mundos, ou com outros planos, ou qualquer outra coisa que a gente possa acreditar. Então tudo passa a ser muito relativo. E esse paralelo com a Joana d'Arc, ele é muito claro, né, na figura da Pip, muito possível, né? E na verdade é até impossível de não traçar, não fazer essa comparação. Mesmo no final, a gente ainda tem um pouco de dúvida, né, a respeito do que, por que o mundo ele realmente não evolui. Na explicação da Pip, na cabeça da Pip, era essa. Existiu anteriormente uma civilização igual à nossa que ela foi não só soterrada, mas está submergida. O nosso mundo é a Atlântida do mundo desse mangá, do mundo de Pírito, em que a tecnologia, como nós conhecemos, ela continua ali embaixo d'água. Os equipamentos, né, e artefatos que nós utilizamos no dia a dia, eles até foram resgatados ao longo dos anos, dos séculos e tal, dentro daquela história, né, daquele contexto. Mas eles não funcionavam de alguma forma. Eles até conseguiam produzir um tipo de eletricidade, só que durava tudo muito pouco. Por algum motivo, as coisas paravam de funcionar.
aviões não poderiam voar, daí um paralelo também, né, com a mitologia do Dédalus e do Ícaro. Outros meios de transporte também não funcionavam, tudo ainda era na base do trilho, né, do vapor, embarcações que também funcionavam a vapor. Por isso que eu não excluo a questão aqui da associação com o conceito steampunk, porque o vaporpunk, né, essa variação dentro do steampunk, ela está presente aqui. Tudo aqui é ao mesmo tempo muito rico e muito complexo de entender. E como eu havia falado agora há pouco, mesmo o final, ele não dá a entender realmente o que aconteceu. Como eu acabei de mencionar agora, tudo isso que eu detalhei está, né, na cabeça da Pip. Foi uma criação dela, ou da doença dela, ou o que quer que seja. Mas existe alguma coisa ali que impede em que as guerras passem a existir e a sociedade avance. Os personagens ali, inclusive até o sacerdote que aparece no final, que ele é o mesmo que está durante a história, mas a aparência com a qual ele era representado, né, ao longo dos capítulos não é a mesma do final, que seria a aparência real dele, que é quando a gente começa a enxergar as coisas, né, fora da cabeça da Pip. Ele mesmo disse que, para ele, ela tem esse contato, né, com o divino, com a Mary, né, que seria a divindade mecânica, que na verdade foi criada por ela, né, na cabeça dela, mas que o sacerdote e outras pessoas também enxergam, mas de uma outra forma, né, não como uma deusa mecânica, e por isso também, de sabiamente, né, o autor utilizar o nome Mary, né, ou Maria, como uma divindade, porque Maria, como a própria HQ menciona, no pós-fácil, Maria é um nome, é o único nome, ou a única palavra presente em todos os idiomas existentes, né, no planeta. Os sacerdotes e as pessoas também acreditam, mas cada um, para cada pessoa, para cada grupo, né, etnia ou até região, esse deus ou essa deusa Maria, ele possui uma outra forma. Mas a forma mecânica dela, né, algo que, como eu havia dito no começo, remete muito ao conceito ali de metrópolis, algo bem ligado à questão da Revolução Industrial, e aí toda a consequência, né, que adveio depois disso, como não só dentro, né, da manufatura, mas na própria arte também. O expressionismo alemão, ele é a prova disso, tanto na pintura quanto no cinema. Essa adaptação, essa transposição que o autor faz dá todo um charme para a obra e justamente diferencia, né, de algo que realmente é feito só ali, né, na Ásia, só ali no Oriente, mas em especial ali na Ásia, e que esse algo seria uma coisa que jamais, né, seria pensada por artistas, né, e autores ocidentais, por exemplo. O roteiro, ele havia sido escrito inicialmente no comecinho dos anos 2000, entre 2000 e 2001, como o próprio autor relata. Mas essa HQ, esse roteiro, melhor dizendo, ele só foi concluído e aí terminado, né, transformado na HQ só 15 anos depois, ou seja, só em 2016 é que ela foi lançada lá no Japão. Indo agora, né, para o meu veredito, eu recomendo muito essa obra, mas há uma questão aí que deve ser considerada e que pode ser até ofensiva, né, dependendo do público, dependendo de quem estiver lendo, justamente por ela trabalhar uma questão relacionada a religiões. Ela, em momento algum, cita nomes, fala de uma religião especificamente, culpa alguma coisa, algum tipo de credo, não importa. Isso não é citado aqui em momento algum. Todas essas comparações fui eu que fiz, né? Eu sou o responsável por essas associações. Mas para mim é óbvio, né, que o autor colocou tudo isso lá que eu falei propositalmente. Tudo serviu de inspiração para ele. Mas existem coisas ali que, como eu já disse, podem soar ofensiva dependendo, né, do viés confessional do leitor ou até da forma com que ele estiver lendo, independente da religião dele. Por isso que eu faço essa observação. Eu recomendo bastante. Para mim, ele é, por enquanto, o mangá do ano e talvez até o quadrinho do ano, mas ele não é para todo o público, né? Ele tem aí algumas particularidades, né, que devem ser levadas em conta. E como crítica, a única coisa que eu faço, que na verdade acho que nem seria crítica a isso, é que o final, ele, no último capítulo, ele explica tudo isso que eu falei. Ele podia, por exemplo, ter colocado menos elementos, ter terminado ali com um tipo de epílogo, sugerindo ali em 2, 3 páginas tudo isso que eu falei, para deixar mais a cargo do leitor mesmo. Mas ele fez questão de explicar todos os detalhes. Mas ele soube até conduzir isso. Ele dá a entender, né, no olhar ou nas palavras do sacerdote, de que realmente existe ali uma deusa e que poucos conseguem ver. O próprio sacerdote, ele não consegue ver, mas ele consegue sentir essa deusa. Isso nas palavras dele. E ele acredita que a Pip, ela, através do Kai, né, ela teve, não só via, como teve esse contato. Na verdade, ela mesma, né, relata pra gente que ela não conseguia ver a Deus, apenas o Kai. Então, até o penúltimo capítulo, a gente acha que, na verdade, tudo isso pode ser uma criação da cabeça do Kai. E que, na verdade, ele tem algum problema. Mas aí, no final, nos é revelado que, na verdade, ela é a criadora do próprio Kai.
E aqui eu termino todas as revelações a respeito sobre o enredo e também o meu parecer, né, minha conclusão a respeito da obra e de por que eu acho ela pertinente, importante e a melhor do ano, pelo menos até a data da gravação desse vídeo. E essa foi então a música de Mary. Então foi isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.